É o encontro de cada mulher, de cada lar, de cada pessoa que conectarmos conosco. Que a tua paz, a tua bênção, a tua unção, a edificação do teu Espírito Santo chegue-nos a nós, Pai. Fique conosco. A tua presença é especial, é importante, é indispensável para nós. Não somente agora, Senhor, mas em todos os momentos da nossa vida. Desde já te agradecemos. Amém e amém. Então vamos começar na prática. Vamos lá, Mari, fique à vontade. Eu gostaria de saudar as irmãs com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Gosto muito das irmãs da Igreja Metodista Wesleyana de Tremembé, já tive algumas vezes com as irmãs e é novamente um prazer estar com vocês, para que a gente pense junto e medite um pouco na Palavra de Deus. E foi me dado esse convite, passado o tema Mães e Filhos. Amanhã é o Dia das Mães e nós estamos num tempo de pensar não só nas mães, mas na figura da mulher, da mulher, da mãe. Então eu gostaria de começar com vocês nesta pequena devocional falando um pouco sobre os desafios que nós como mulheres e mães enfrentamos nesses dias, As mulheres nunca estiveram tão sobrecarregadas de atribuições, Existe um livro que se chama Sem Tempo para Deus, em que a autora diz que uma mulher sempre está com as mãos cheias de coisas para fazer. Nós mulheres sempre temos as mãos cheias de coisas para fazer. Se você não coloca ou não determina um tempo para você dormir, eu vou dormir agora, Você não dorme, porque o serviço de casa nunca zera, as nossas atribuições nunca zeram. E a ênfase dessa questão da gente estar sempre atarefada é que a gente deve ser bem-sucedida. E dizem muito para nós isso hoje, olha, a mulher, ela tem que ser bem-sucedida. E qual a maneira dela ser bem-sucedida? Ela realizando, ela fazendo, ela estando sempre ocupada, estando sempre em ação. E nós, mulheres, nós não paramos. É verdade que nós estamos sempre agindo e fazendo coisas. Agora, o que a gente não para pensar é que o mundo fala pra gente viver atarefada, viver cheia de coisas para fazer, mas eles não nos falam a que preço, o preço que a gente deve pagar para esse sucesso. Então, é prometido, olha, se você fizer isso, se você se desenvolver profissionalmente, se você focar na carreira, se você fazer uma especialização, se você ficar muito tempo na academia cuidando do seu corpo, você vai ser bem-sucedida. Mas não é passado pra gente o preço que a gente pode pagar por correr atrás de ser bem-sucedida aos olhos do mundo. E as consequências também, Mari? E as consequências que isso pode causar. É um preço caro e as consequências também, às vezes, são desastrosas. E muitas vezes sem tempo hábil para correção. Isso mesmo. Dizem para nós fazermos coisas e muitas vezes a gente entra no automático realmente, A gente começa a fazer e a gente entra no automático e a gente perde. E tem mais uma coisa, Mari, me perdoe interromper, que eu acho que é pertinente para as meninas e quem nos assiste. É a competitividade. Sim. Nós mulheres, a gente é competitiva, então isso também traz muito desgaste para nós. Sim. Não é assim? Isso, e tudo está englobado nessa questão de fazer e de realizar para ter sucesso, até mesmo aos olhos das outras pessoas. Na verdade, muitas de nós queremos ser bem-sucedidas para que a gente mostre isso para os outros, Então, e muitas mulheres neste contexto, elas pensam, para as solteiras, em serem esposas, serem mães, mas dizem para elas o seguinte: você precisa adiar essas coisas, porque ser esposa e mãe pode ser um estorvo para que você seja bem-sucedida, para que você tenha realização pessoal. E no mesmo tempo em que nós estamos em todas as áreas,
né? A Helena Tanuri, ela diz que as mulheres são capazes de dirigir nações, aviões, mas que também as mulheres precisam ser capazes de dirigir fogões, né? Ela vai dizer isso. E no mesmo tempo em que as mulheres estão em todas as áreas, e elas, né, dizem serem fortes, determinadas para frente, as mulheres nunca estiveram também tão confusas na sua mente, na sua consciência e na sua razão de ser. Quando essa mulher que faz o que acontece, ela para, ela pensa nela, ela fica sozinha com ela, né? E eu não estou falando aqui de ser solitária, eu estou falando de solitude, né? Muitas de nós nem querem estar sozinhas com a gente mesmo, mas essa mulher, ela se vê confusa, ela se vê frustrada, ela se vê fadigada e ela se vê cansada, né? Nós estamos vivendo um tempo... Mulher Maravilha, então? Isso, a gente está vivendo um tempo diferenciado nas nossas vidas com essa quarentena. Muitas mulheres estão mais dentro da sua casa e estão tendo crises profundas. Estão vendo que o tempo passou, que deixou muitas coisas para trás, coisas que deveriam focar, fazer. E a lei da semeadura, ela vem, né? Aquilo que a gente plantou, a gente colhe, né? Isso é até bíblico. E as mulheres estão confusas, né? A gente tem que entender que nós mulheres, nós temos as nossas estações. Então, podem existir crianças, adolescentes, jovens nos assistindo, que estão nessa fase de estudar, de procurar, né, a sua profissão, de escolher um namorado para casar. Existem as mulheres, né, as jovens casadas sem filhos, as jovens casadas com filhos pequenos, que é o meu caso, né, as jovens com as senhoras, né, as jovens senhoras com filhos adolescentes, as senhoras. Né, nós temos as idosas. Então, nós mulheres, nós temos as nossas estações. E o que acontece hoje com essa questão do papel da mulher é que os absolutos da nossa vida, eles flutuam, eles não são palpáveis. E a gente precisa fazer um retorno aos nossos absolutos, porque eles não são relativos e temporais. Eles são da palavra de Deus e essa palavra, ela não passa, né? E a nossa cultura, ela é contaminada pelo pecado, né? A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então nós estamos inseridas nessa cultura em que o que é passado para nós realmente não é o que está na palavra de Deus, né? Então a gente precisa ter esse processo de verificar a nossa vida, se a gente está sendo também contaminado com pensamentos da nossa cultura, de pressões que vêm sobre nós, por causa das muitas atribuições que nós temos, né? E as mulheres, elas estão esgotadas, as mulheres estão com pressões internas e também com pressões internas, né? Eu gosto muito de uma música e eu trouxe aqui, eu queria ler para vocês uma parte delas. E a cantora, o nome da música é Coração de Mulher. E ela diz assim: às vezes sou Ana chorando na porta do templo, um grito, um lamento abafado explodindo por dentro. Em outras, Dalila sorrindo, mentiras, manipulação, que sem perceber só enganam de fato o meu triste coração. Só o meu coração feminino, só o meu coração de mulher, esse meu coração tantas vezes sem fé. Tem dias que olho no espelho e me vejo Maria, querendo estar aos teus pés e esquecer-me do dia. Em outros, Marta me olhando, cobrando rigor, perfeição, inconsistente e instável meu triste coração. E ela vai falando para nós um pouco de cada mulher da Bíblia e como a gente
Tem dia que é Maria, querendo só estar aos pés do Senhor. Tem dia que a gente é Marta, cobrando rigor, perfeição. Tem vezes que a gente é Dalila, manipulando, mentindo, né? E outras Ana, contristada, chorando em oração. E ela fala de uma dor que a mulher tem, né? Que é a dor da mulher. Ela chama de dor da mulher. E eu acredito que é por causa dessa intensidade que nós somos, até mesmo mais emocionais. E a gente precisa se atentar para isso. E é nesse cenário também que nós, igreja, recebemos as mulheres. Né? As mulheres que são recebidas por nós, elas estão assim também, esgotadas, pressionadas, frustradas, né? E a gente recebe essas mulheres com temores. E você, mulher que está nos assistindo, e Deus falou muito comigo na preparação, a Rô também, nós temos buscado conserto para as nossas vidas. Né? Então, você pode estar buscando conserto em blogs, em youtubers, você pode estar buscando conserto em profissionais da área da saúde, você pode estar buscando conserto em aconselhamento espiritual, mas eu gostaria de ler para você um texto da Palavra de Deus que se encontra em Salmo 19, versículos 7 e 8, que diz assim: a lei do Senhor. O que quer dizer isso? O seu ensino, o ensino do Senhor, a direção do Senhor, a instrução do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, eu estou aqui para dizer para as irmãs que para essas pressões que nós sofremos, falando de mulher, falando de mãe, né? Nesse contexto que nós vivemos como mulheres, de pressões externas, internas, pode ser que você que está nos ouvindo seja uma mulher que hoje está num bom período da vida, bem resolvida, bem com Deus, mas aquele que está em pé, cuide para que não caia. A gente tem visto que várias mulheres têm sofrido e essa palavra é também para elas. E eu queria dizer para você que você precisa buscar o conserto na palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. Os testemunhos do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, irmãs, tudo que a gente vai falar aqui hoje está baseado nessa palavra. Sabe, Rô, essa palavra que ela restaura a alma. A minha palavra não restaura a alma. Nem a minha. O que restaura a alma é a palavra do Senhor. Pode até ajudar, né, Mari? Um bom conselho, conselho de sabedoria, uma palavra bem direcionada, desvia muita coisa ruim que possa acontecer, mas dentro desse contexto de absolutismo, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mas as mulheres, elas não têm buscado em Deus o refúgio para suas almas, né? E esse é o nosso convite hoje. E a mulher, ela nunca esteve também buscando valor, buscando pertencimento e segurança como nos nossos dias. E muitas mulheres, Rô, elas têm buscado o seu valor, a sua segurança, né? O seu senso de pertencimento a quanto elas têm na poupança do banco, na família que elas construíram, ou no peso que ela está pesando agora, em quantas roupas tem no guarda-roupa. E eu gostaria de falar para você que está em busca de valor, segurança e pertencimento, que o seu valor, a sua segurança e o seu pertencimento estão no seu Criador. Você já parou para pensar que você foi criada por um Deus de amor? Deus criou você de uma forma toda especial. Ele te criou, Ele me criou, Ele criou a Rô. Sim. Né? E precisa haver um retorno ao nosso Criador.
né, a esse Deus que nos criou sim a partir de uma necessidade, né? Não existia uma auxiliadora apropriada para Adão, e Deus formou a mulher, Deus criou esse ser de uma forma extraordinária e trouxe a mulher ao homem. Então, precisa haver um resgate, né, do nosso senso de pertencimento, a quem nós pertencemos, que é a Deus, que é a verdadeira fortaleza da nossa alma. E normalmente essa questão de não pertencimento, que normalmente a grande maioria das mulheres que eu converso, elas se sentem muito à deriva. Porque se você for analisar, a geração de mulheres hoje, elas não conseguem nem colocar nomes àquilo que elas sentem. Hoje eu estou o quê? Triste? Eu estou enfadada? Estou entediada? Então já começa de nem saber os nomes que elas precisam dar para os sentimentos, né? Então aí hoje em dia também é tudo muito depressivo. Às vezes é só uma fase mais enfadonha, às vezes é um projeto que não está fluindo e tá tudo bem. É questão de ser normal, questão de ser humano. Então hoje em dia também é falado para nós mulheres e também para os jovens, que eu acho uma pena. Tem que ser festa e top todo dia. Como assim? Se a gente aprende em todas as fases, em todas as fases enquanto humano, né? Então não tem jeito, estou numa fase mais difícil, tenho que batalhar mais, tá tudo bem, faz parte. A hora que eu estiver lá na frente, eu vou estar olhando e falar, puxa vida, caminhei, cresci, levei umas palmadas da vida, fui provado pelo Senhor, mas eu caminhei, né? Então eu acho também que o grande problema de se perder dentro desse contexto de pertencimento é não saber dar nome às próprias emoções. A maioria, infelizmente, não sabe. E aí eu tenho o quê? Um outro ser humano para direcionar. Como que eu faço? Né? Mas essa já é um tema para uma outra questão. Não vamos fugir. Mas é interessante a gente pensar nisso, porque hoje em dia nós sabemos de tudo, né, por causa do acesso que a gente tem à informação, mas nós não temos profundidade em nada. Muito raso, né? E outra coisa, nós aprendemos a viver com o Google. Então você digita lá, tá pronto, né? Então essa questão de você, porque assim, o Senhor age em nossas vidas. Ele tem um plano para nós, né? Se você está respirando neste momento, significa que os planos de Deus não terminaram para a sua vida. Ele tem planos. E o que acontece é que nós devemos ter essa sensibilidade de ver aonde Deus está agindo e nos encaixarmos com a vontade de Deus, né? Então, porque as mulheres vivem tão perdidas? Por não terem, né? Nós estamos falando aqui, crendo que as mulheres cristãs estão nos ouvindo. Sim. E o seu relacionamento com Deus é a base de tudo. Porque a partir do seu relacionamento com Deus, você vai estar sensível a ver aonde Ele está trabalhando e se encaixar com Deus naquilo que Ele já está fazendo. Não é Deus que vai se moldar a sua história. Sim. É você que vai se moldar a Deus naquilo que Ele está fazendo. Então, se está na hora de correr atrás, vamos correr atrás. Se está na hora de desfrutar de um conforto, vamos desfrutar. Se está na hora de você estar passando por uma grande frustração, né, você deve recorrer para esse Deus que quer te ensinar alguma coisa. E quando eu passo por alguma tribulação, né, eu oro assim, Deus, que eu aprenda logo o que o Senhor quer para que isso passe logo. Porque realmente, né, às vezes parece que o Senhor nos coloca no fogo para tirar de nós as impurezas. E esse processo é dolorido, mas como a peça ela fica melhor, bem melhor do que a primeira, né? A primeira estava uma peça toda cheia de impureza, embaçada, e depois do fogo fica límpida, fica transparente, brilhante. Mas esse processo de ser aperfeiçoado
ele é muito difícil, né? Então, irmãs, o que acontece é que Deus criou o homem e a mulher em harmonia com ele, né? Então, o valor, a segurança, o senso de pertencimento antes da queda, que foi Gênesis 3, estavam só em Deus. Mas em Gênesis 3, a mulher foi enganada e seduzida pelo diabo. E onde é que estava o homem? Então, do lado dela, do lado dela. A mulher foi seduzida e enganada, o homem não. O texto deixa claro isso. Adão estava vendo todo o processo. E ele estava consciente. A Bíblia fala que a mulher foi seduzida e enganada. E ela comeu do fruto e deu para o seu marido, ele também comeu. E a partir da queda há uma ruptura do relacionamento do homem com Deus, do homem e da mulher com eles mesmos e deles entre eles. Então, nós estamos vivendo afastados de Deus, mas só através do resgate em Jesus, né? De quando a gente vai a Deus em arrependimento, fé, crendo no Evangelho de Cristo, nós conseguimos restabelecer o nosso relacionamento com Deus. Mas vivemos ainda, né, tendo que viver com uma natureza pecaminosa e nesse mundo corrompido pelo pecado. E eu gostaria de falar para as irmãs que Jesus, ele deu o verdadeiro valor às mulheres, né? Jesus, ele sempre abriu um lugar para as mulheres naquela cultura onde a mulher era inferiorizada. O que eu gostaria de dizer para as irmãs, a gente já está terminando a nossa devocional, é que Jesus resgatou a nossa imagem, Jesus nos resgatou, né? Nós vemos em João 8 a mulher adúltera. Levaram uma mulher pega em flagrante adultério a Jesus, né? E falaram para Jesus, olha, essa mulher foi pega, né? A lei diz que nós devemos apedrejá-la. E Jesus fala o quê? A quem não tem pecado, atire a primeira pedra, né? E ele perdoou e ele disse, olha, vai, não peques mais. Jesus permitiu que uma mulher em Betânia ungisse a sua cabeça com óleo caríssimo. Jesus, em Mateus 28, diz que após a sua ressurreição, quem viu o Senhor Jesus foi Maria Madalena e a outra Maria, né? Ele se revelou depois de ressurreto primeiro às mulheres. Ele curou a sogra de Pedro, que estava enferma e com muita febre. Jesus era seguido por várias mulheres em Lucas 8, mulheres que ele curou de enfermidades e mulheres as quais ele expulsou demônios. E essas mulheres o serviam com seus bens. Jesus encontra com a mulher samaritana, né? E Jesus, a grande promessa da revelação do Messias de Deus foi feita primeiramente para uma mulher samaritana. E Jesus curou uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia. Nós temos em Atos dos Apóstolos Priscila, uma mulher eloquente na palavra de Deus, que foi ensinadora da palavra para Apolo. E Jesus dá um grande valor para a mulher quando ele diz em Efésios 5 que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E no Antigo Testamento nós temos mulheres como Sara, como Ruth, como Débora, mulheres usadas por Deus. Nós temos no Novo Testamento o testemunho de Lóide, né, a avó de Timóteo, da fé dela e da sua mãe Eunice. Irmãs, esse Deus que nos criou, que mesmo a gente tendo pecado nos resgatou, que em Cristo nos deu valor, a ponto do apóstolo Paulo dizer que não há mais judeu nem gentio, escravo livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. É nesse Deus que você deve se apoiar. É nesse Deus que você deve se apoiar, né? É nesse Jesus, porque qual é, né, como uma pessoa que ensina a palavra,
A minha primeira fala é realmente direcionar o seu coração para Deus. Porque se você estiver bem com Deus, com o seu Criador, se você estiver em Jesus, aquele que te resgatou do pecado, da morte, que restabeleceu o seu relacionamento com Deus, você já terá uma nova visão da vida e das coisas de Deus, mesmo em meio aos problemas. Então o primeiro passo é querer e reconhecer Cristo em minha vida. Sim. Para ver todo esse resgate, para ver toda essa organização então espiritual e emocional. Sim. O que eu estou focando aqui primeiramente é esse conserto espiritual, porque é o maior conserto. E sem esse conserto, E esse conserto, ele vem nas demais áreas da nossa vida, atingindo todas as coisas. E aí se você observar, e quem nos acompanha também nos observarem, o que acontece? A maioria das mulheres que estão temerosas, porque infelizmente eu tenho recebido muita mulher nesse tempo de confinamento aqui na minha sala, para fazer cuidados, né, com o corpo, cheio de feridas, cheio de dermatite, dermatose, é tanta tensão, por quê? E se você, né, graças a Deus, não tem nada de perfeição em mim, nem na Mari, né, Mari? Porque nós, né, servimos um Deus que vai caminhando conosco, vai nos ajudando, mas a diferença é o quê? Você tem consciência de quem está conosco, né? Por quê? Porque se você caminha sozinho, as suas forças são pequenas, aí o corpo não aguenta. Então se houver esse resgate que você está compartilhando com a gente, o que vai acontecer? Não somente a vida espiritual, como a emocional e como toda essa situação que a gente vive de confinamento no lar, com o filho, com o marido, também vai ser mais fácil de ser resolvido. Queridas, o que a gente precisa aprender, é que nós temos um Deus, né? Um Deus que se preocupa, que se inclina para nós, para ouvir a nossa oração. A gente precisa realmente focar no nosso relacionamento com o Senhor. E a partir de então vem os outros concertos. A nossa vida com Deus, ela reflete em todas as outras áreas. O antigo pastor da minha igreja, já falecido, pastor Paulo, ele dizia: Mariana, as pessoas, elas têm feridas no corpo, mas elas também têm feridas na alma. Eu acredito que só tem no corpo por conta da alma. Isso. Então, reflete no corpo que a alma já existe. Isso. Né? Então o que acontece? As mulheres hoje, eu tenho amigas que, sem brincadeira, a mão delas é quase na carne viva, os pés, elas têm problemas na pele por conta de problemas emocionais, né? E a gente sabe que nós mulheres somos muito emocionais. Irmãs, eu não sou psicóloga, né? Sei muito pouco com relação a que um psicólogo formado ele sabe. Eu sou uma pessoa, né, que Deus me deu a graça de fazer seminário, de fazer algumas especializações em aconselhamento bíblico, que é você ajudar a resolver os problemas das pessoas através da ótica da palavra. E eu fico ainda com o salmo que diz que a palavra do Senhor restaura a alma. E uma pessoa com a alma restaurada, ela é uma mulher bem-sucedida em Deus. Isso não quer dizer que ela vai passar por problemas e por tribulações. Eu li um pouco sobre a história da igreja, quando as mulheres viam seus filhos sendo mortos por não negarem a Cristo. E o testemunho de uma dessas mulheres foi que ela gostaria de ser a última a ser morta, porque ela queria edificar a vida de cada filho. Irmãs, é só o Senhor que faz isso. Sim. As pressões que nós vivemos hoje, eu não estou menosprezando, mas existem irmãs nossas sendo perseguidas, né? A igreja perseguida.
que não chegam, o problema que elas passam, né? O pastor Paulo também dizia que quando a gente está mal, a gente deve visitar uma UTI de um hospital, um cemitério, para que a gente veja realmente o que é o sofrimento. Então nós precisamos realmente ter esse resgate em Deus. Olha o que Tiago 4,8 fala: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então nós devemos realmente nos achegar a Deus. E dentro dessa quarentena, dentro desse tempo de isolamento, Deus tem revelado o nosso coração. Deus tem revelado. Sabe por quê, irmãs? Eu tenho aqui um copo de água. Se eu balançar esse copo, o que vai cair desse copo? Desse jeito nada. Tá, se eu balançar, o que vai cair? Água. Água. Por que vai cair água do copo? Porque tem água aqui dentro. E se tivesse coca e o copo fosse balançado, ia cair o que no chão? Coca. Coca. E suco? Suco. O que acontece é que quando os problemas vêm, e irmãs, os problemas vêm não para que Deus saiba como você está. Porque Deus, Ele é onisciente. Deus, Ele já sabe. Deus, Ele mostra para você como você está. Então Deus permite que a provação venha. E aí o copo, que é a sua vida, é balançado. E o que está saindo do copo é o que já tem dentro de você. Essa situação que nós vivemos de quarentena, de isolamento, de caos, né, de caos sanitário, digamos assim, tem revelado o nosso coração. Só cai do copo o que tem dentro do copo. Então toda essa situação tem revelado para você mesma. E isso é uma oportunidade de Deus para que você se trate e se trate na palavra dele. Porque Deus quer que você seja uma mulher bem-sucedida, né? E o nosso sucesso só vem quando nós temos o conserto no lugar certo, que é do Senhor. Amém. Então, minhas queridas, mediante a tudo isso que nós ouvimos, eu acredito que vocês estejam sendo abençoadíssimas. Você disse para nós que hoje em dia nós mulheres estamos muito atarefadas, e é uma verdade. Dentro dessas tarefas há uma competição assim, grandiosa, estrondosa. Então, o que você nos diria para a gente não nos atarefarmos tanto? Eu já vou falar por mim. Eu tenho mania de me atarefar. Parece que, como eu fui educada, nós tínhamos que ser muito produtivos. Eu venho de uma família muito grande, a maioria sabe. Eu venho de uma família de 12 irmãos. Então era muita gente para dar conta. Então cada um mal crescia já tinha sua função. Então parece que hoje eu tenho que ocupar o meu tempo. Eu falo por mim, sou bem honesta. E quero aprender como então eu treinar, me desconstruir ou de tirar esse mau hábito para eu me sentir mais leve. Porque a minha alma, a minha mente, ela é leve, mas o meu corpo sofre. Porque toda hora, né? Nessa agitação, e faz isso, faz aquilo outro, e dorme tarde, acorda cedo. Então, nos dê uma direção. Então, como tirar esses excessos de tarefa da nossa vida, que é interessante para mim e para as amigas lá. A primeira coisa que a gente deve pensar é que se você ler Provérbio 31, a mulher virtuosa de Provérbios é uma mulher que dorme tarde e acorda cedo. Eita, lasqueira. Então, eu passei dessa. Ela é uma mulher que ela faz muita coisa. Ela cuida da família dela, ela faz roupa pra família dela. Ela é comerciante, né? Ela trabalha fora. Tanto que ela é a mulher virtuosa, né? Ela tem o seu comércio, ela pratica hospitalidade, ela ajuda os pobres. Ela é fera, né? Muitos dizem que essa mulher, se ela existiu, ela era uma mulher já de idade avançada, né? E outros vão dizer que essa mulher é a personificação da sabedoria
dita no livro de Provérbios. Ela não existiu, alguns estudiosos vão dizer, mas que toda a sabedoria de Provérbios é personificada na figura de uma mulher, que é a mulher virtuosa. Então, as mulheres sempre fizeram e aconteceram. Eu acho, Rô, que a gente deve pensar na nossa agenda, né? Fazer a nossa agenda, porque se a gente não fizer, outras pessoas farão. Mas eu acho que a mulher, ela não pode negociar o inegociável. E qual que é o inegociável? O inegociável são as funções que Deus tem para você. E qual é a função? Se você ler depois Tito 2, de 3 a 5, vai dizer que as mulheres devem serem boas esposas, amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a cuidarem bem das suas próprias casas, a serem bondosas e a serem puras. O inegociável é primeiro a gente se organizar dentro das atribuições que o Senhor nos deu e pensar que nós não somos 800%, nós não somos 400%, nós não somos 600%, nós somos 100%. Então não adianta você querer ser 100% esposa, 100% mãe, 100% profissional, isso não vai acontecer. Você tem uma hierarquia dada por Deus para você, que é ter um relacionamento com Ele, Deus em primeiro lugar, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, se você trabalha, ser uma boa profissional e ser uma serva do Senhor. E aí você tem 100% para dizer, não, eu vou dedicar tanto para o meu relacionamento com Deus, tanto para o meu marido, tanto para os meus filhos, tanto para a minha profissão e tanto para a minha igreja e depois para as outras coisas, né? Então você tem 100% para distribuir a sua vida, né? Mas o que acontece hoje é que a gente inverte, a gente quer dar 100% para a igreja, para as outras coisas, para lazer. Depois a gente quer cuidar do nosso trabalho, dos nossos filhos, o nosso marido fica por último e a gente nem tem relacionamento com Deus. E irmãs, em qualquer lugar você é substituível. Se aparecer uma melhor que você, eles te trocam. Você vira um quadro. Agora existe um lugar que você não é substituível, que é dentro da sua própria casa. Então eu acho, Rô, que a gente deve se organizar dentro da hierarquia divina. O que é prioridade de Deus? É eu ter um bom relacionamento com Deus. Então o que nos falta? Então é disciplina em nos organizar. Dentro da hierarquia que Deus tem para nós como mulheres. Então a gente tem que se organizar, mulherada, dentro dessa hierarquia, hein? Quase está saindo. Porque se você fizer e acontecer e deixar aquilo que Deus disse para você ser, que é boa esposa, amar o marido, cuidar dos filhos, ser boa dona de casa, ser uma auxiliadora para o seu marido. Se você querer organizar a sua vida sem levar em consideração aquilo que a palavra de Deus tem para você como mulher, não vai ter organização. E aí você tem que pegar tudo na sua vida, aquilo que é negociável e inegociável. E o que é negociável, você ir tirando, né? Você ter a mordomia do tempo. Então o primeiro passo, relacionamento com Deus. Porque a gente é alicerçada no absoluto de Deus, a gente dá conta de nos organizarmos no inegociável com os negociáveis. Tá entendendo certo? Isso. Ó, tô aprendendo certo, hein, meninas? Então, pra mim, que sou muito agitada e faço muita coisa, eu não posso negociar a minha vida com Deus. Porque a partir dessa vida ajustada nele, eu vou ter uma visão mais clara de como me organizar nas demais tarefas. Então, o nosso grande problema hoje é que o que é prioridade e inegociável fica de lado. Então, por isso que nós corremos muito, corremos igual barata tonta e a gente não consegue resolver nada, né? Tenta e não sai do lugar. Então, fica a dica, queridos. Primeiro lugar para dar certo na nossa vida, para você não ter excessos de tensões, estresse, para você não ficar numa vida pesada e cheio de
talvez ferida pelo corpo de tanta inquietação da alma. Então se entrega ao Senhor. As que estão me acompanhando são do Senhor, amém. Então reveja aí alguns conceitos, o que está faltando, o que eu posso melhorar. Se eu estou caminhando bem, quero me aperfeiçoar melhor e fico feliz por você. Você ainda que não conhece a Jesus como essa pessoa que vai te trazer o equilíbrio, que vai te trazer o caminhar, porque Ele não só cuida da sua alma, como cuida também do seu espírito, do seu corpo. Então, é excelente ideia você entregar a sua vida a Jesus, porque o resto Ele vai te dar condição emocional e espiritual de encaminhar, né? Então, se você aceitar a Cristo e tê-lo como absoluto, as outras coisas ficam mais leves. E aí você pode me perguntar, por que então, Rô, você acabou de dizer para mim que você é atarefado? Então, talvez eu esteja negociando aquilo que é inegociável, não é assim? E aí tem aquela falinha, vivendo e aprendendo. Não, Mari? Então, por isso que quando as pessoas falam para mim, Rô, que tanto você vai à igreja. Hoje em dia não, né? Hoje em dia a igreja está em casa, graças a Deus. Mas é por isso, desde sempre eu sou de Jesus e acabo de aprender mais uma questão, ou acabo de ser relembrada de mais uma questão importante. E aí eu deixo a pergunta para vocês. Como é que está o relacionamento você e Deus? Você, casa de Deus. Como que você faz a leitura desse relacionamento? Talvez muita coisa que esteja acontecendo no seu lar, com você, no seu trabalho, em todas as faces da sua vida, face de faceta mesmo, de fatiar. Como que tá? Então talvez você esteja numa situação muito difícil, inquieta, porque não está dando prioridade para caminhar com Deus. Então é um bom momento de, depois que a nossa live acabar, você refletir o quanto eu tenho de Deus em mim. Talvez seja isso que nos falte. Então nós falamos que nós estamos atarefadas hoje porque nós não colocamos a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus como absoluto, como uma questão de não negociar. A partir de não negociar, a gente sabe nos resolver e colocar cada tarefa na sua devida importância. Isso. Né? E se eu não tenho isso, como que eu começo? Por exemplo, eu não conheço esse Jesus, esse Deus que você e a Mariana tá me contando hoje. Eu não sei nada disso. Então, como que eu vou começar? A primeira dica eu já vou dar, que é facinho. Vai ficar que é mais difícil. Primeira dica é aceite a Jesus de todo o seu coração e de toda a sua alma. Tá bom? E aí a segunda dica, Mari, como que ela então vai se organizar mediante a essas tarefas? Deus, ele tem um plano geral, né, de revelação, né? Quando a gente olha para as coisas criadas, nós vemos que existe um Deus. E existe a revelação específica de Deus, que é a Bíblia. Então, para você que está nos assistindo e não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a revelação específica de quem é esse Cristo está na palavra de Deus, né? E você pode obter esse conhecimento lendo a Bíblia. Em Efésios 1,13 diz que depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Então, para crer, é preciso primeiro conhecer o Evangelho, né? Porque conhecendo o Evangelho, você vai ter consciência dos seus pecados, da ira de Deus sobre o pecado, né? E você vai conhecer o Salvador, que é Jesus. E aí você tem igrejas sérias, pastores sérios, pessoas que podem te ajudar nesse processo. Mas a obra de arrependimento e fé também é dada pelo Espírito Santo. Ore para que esse Deus se revele a você, né? Ore para que você estabeleça o relacionamento com Deus. Eu consegui responder? Conseguiu. Então, nós conversamos, Mari explicou, então a gente pode resumir toda essa nossa conversa num ponto.
para você resolver as suas aflições da criação do seu filho, da sua filha, para você resolver talvez as dificuldades que você esteja tendo com seu marido, ou quem sabe um homem esteja nos assistindo com a sua esposa. Enfim, os relacionamentos que tangem a nossa maneira de ser como humano é Cristo, é reconhecer Deus na nossa vida. Que uma coisa linda que eu acho em Deus, Ele é extremamente educado e Ele é extremamente gentil. Ele não vai sair arrancando nada, Ele vai esperar que você se coloque na necessidade, no reconhecimento de querer a presença dEle e querer caminhar com Ele. Então eu não estou dizendo aqui, nem a Mari, que você aceitou Jesus no seu coração, na sua vida, você quer que Ele more com você, para que Ele te dê inteligência emocional, sabedoria, para você caminhar melhor, no sentido de ser mãe, esposa, filhas, né? Amanhã é Dia das Mães, a gente é filha também. Como eu estou tratando a minha mãe idosa, minha mãe não tão idosa. Eu acho que a mulher, ela sabe quando ela está com falta de equilíbrio emocional, tá? Ela sabe quando ela está com uma tristeza demasiada, com uma ansiedade demasiada. Ela sabe quando ela está com um medo, ansiedade, depressão, né? Medo, frustração, em que ela não sabe lidar. Eu acho que se ela não consegue perceber isso, as pessoas que convivem com ela fazem indicativos e ela deve estar sensível a esses indicativos também. A única coisa que eu, como uma pessoa que tem o Senhor e eu gostaria de fazer essa consideração para você, é que você, se você tem um desequilíbrio na área emocional, que você procure. Se você tiver, procure primeiro o seu pastor, converse com ele, procure psicólogos crentes que tenham cosmovisão bíblica para lidar com os seus problemas. Porque, meus queridos, a Bíblia, ela tem todos os princípios para que você tenha uma vida para a glória de Deus. Então, procure pessoas assim. A igreja é autocurativa. Quando a Bíblia fala, aconselhai-vos mutuamente, exortai-vos mutuamente. Você está passando por uma tristeza demasiada, uma frustração, uma crise de ansiedade, procure alguém que ore com você. Na minha igreja, todas as terças, nós ligamos de vídeo para as outras mulheres e oramos com elas. E como isso tem acalmado o coração ansioso e tem curado, porque a gente ora e a oração também, com a palavra de Deus, ela cura almas. Eu acho que a mulher, ela sabe desse desequilíbrio e tem pessoas que apontam, mas eu volto a enfatizar a necessidade realmente de ter uma cosmovisão bíblica para o tratamento também emocional das pessoas, tá? Então a própria mulher, querendo ou não, aceitando ou não, ela tem um olhar. E se ela não consegue se perceber, outras pessoas a direcionam para aquilo que talvez ou ela não queira reconhecer ou elas não queiram perceber. Então, nós sabemos, nós somos muito intuitivas. O Senhor aflorou isso em nós. Talvez a gente tenha dificuldade de reconhecer porque vai ter que ter mudança e a gente fica na teimosia. Mas no fundo não, é no raso mesmo. A gente pode até não saber dar nomes, como a gente começou conversando, mas que a gente reconhece uma dificuldade, a gente reconhece, tá bom? Tá, foi a Nalva que perguntou. Ela perguntou, tem alguma dica para me ajudar a organizar o meu dia? Uma dica para organizar o dia dela, Mari? Nalva? Nalva, escreva o seu dia. Hoje em dia a gente não escreve mais. E colhe na geladeira. A dica que eu dou para você é escrever todas as coisas que você tem que fazer. Tudo mesmo. E depois você pensar no que é inegociável e no que é negociável.
né? Lembrando que tudo isso tem que estar dentro da hierarquia de Deus para nós mulheres que somos filhas de Deus, esposas, mães e servas, né, de Cristo. Então você escreve, depois você tira o que você pode negociar, o que você não pode negociar, e dentro da hierarquia que Deus tem, você pode se organizar tendo aquilo que nós chamamos de mordomia do tempo. Você vai usar o tempo corrido que Deus te deu, colocando as oportunidades dele, que é a sua agenda, dentro desse tempo que Deus te deu. As considerações finais, minhas irmãs, é que nós somos mulheres, somos criadas de forma especial para um relacionamento de amor com Deus, né? Deus tem planos, Deus tem para as nossas vidas, e Deus quer que nós sejamos bem-sucedidas. Se a nossa vida estiver realmente baseada na palavra dele, que é o absoluto, né? Que é a regra, ela é precisa na palavra de Deus. E a Bíblia tem todos os princípios para a sua vida de santidade, para os seus medos, para a sua tristeza, para a sua frustração. Procure, estude, seja uma mulher de Deus, com conhecimento da palavra de Deus, e a sua alma vai ser restaurada. E agora eu gostaria de falar para você que é mãe. Amanhã é Dia das Mães, né? E eu desejo para todas um feliz Dia das Mães. Que você possa perceber as oportunidades de Deus para você neste tempo que você está mais dentro da sua casa, percebendo mais os seus familiares, cozinhando mais, cuidando mais dos seus. Que você possa aproveitar realmente, né, aquilo que Deus tem para você neste tempo. Se você é uma mãe que já cuidou dos seus filhos, que já está nessa outra fase, que você possa ser a mulher sábia, que saiba direcionar o coração do seu filho sempre para o Senhor, abençoar a sua nora, os seus netos, né? Que você possa glorificar a Deus através da tarefa inegociável que é de ser mãe. Que Deus abençoe você, é um prazer estar aqui. Obrigada, Mari. Deus te abençoe, viu? É um prazer também te receber. E aí você volta para as próximas, ok? A gente, mulher, sempre tem muito assunto, né? E parece que 1 hora para nós é muito pouco. Mas a gente vai se organizar melhor. Eu peço perdão sobre o áudio, a próxima live vai estar muito melhor, tá bom? Mas o ideal aqui, o foco aqui era o quê? Nós reconhecemos Deus na nossa vida como um Deus absoluto, ok, queridos? Beijo, sinta-se abraçada. Beijo, Mari. Muito obrigada, tá? Deus te abençoe muito.